A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, esteve em Manaus para fazer um balanço das últimas eleições municipais. Mas, além dos compromissos no TRE, esta manhã ela palestrou para magistrados e estudantes sobre a Constituição e as eleições de 2014. A palestra da ministra Carmen Lúcia foi realizada no auditório do Tribunal de Justiça do Amazonas. Na plateia, magistrados e estudantes de direito interessados em aprender mais sobre eleição e cidadania. Está tendo a oportunidade de lidar com pessoas já do alto escalão, né? Porque o TSE já é o pessoal lá do Supremo. Então é muito importante a gente estar participando desse tipo de palestra. Quanto mais a justiça, nós, operadores de direito, estamos preparados para lidar com questões eleitorais, melhor para a sociedade, com certeza. Para o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, uma oportunidade para aprender e prestigiar a visita da ministra. É de suma importância, primeiro pela figura notável que é a ministra Carmen Lúcia, uma das mais brilhantes ministras do Supremo Tribunal Federal e que aqui comparece na qualidade de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para deixar boas lições e ensinamentos, uma palestra que já se nota por todos que será de alto brilhantismo pela sua inteligência privilegiada, e todos nós, os magistrados, os estudantes de direito, os operadores de direito, terão só a lucrar com os ensinamentos que serão dados pela ministra Carmen Lúcia. Carmen Lúcia esteve em Manaus para conhecer as dependências do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e fazer um balanço das últimas eleições municipais. O que eu tenho a demonstrar é, primeiro, a participação do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas muito firme. O Tribunal de Justiça atuou nos oferecendo condições para que houvesse juízes onde não havia, às vezes havia dificuldades, e agora uma meta de terminar todos os julgamentos de recursos pendentes sobre as eleições de 2012, que é uma das metas que ainda hoje reiteramos com os juízes eleitorais amazonenses. A ministra avaliou como positivo o andamento e o resultado das últimas eleições. O Amazonas atuou muito bem nas eleições de 2012, em que pese as dificuldades, às vezes até de transporte, da dificuldade dos juízes, mas nós conseguimos realmente chegar a uma muito boa avaliação das eleições no Amazonas. Quem saiu cedo de casa nesta quarta-feira pôde sentir a mudança brusca na temperatura em algumas cidades do Amazonas. Durante a madrugada e o início da manhã, choveu aqui em Manaus e a temperatura na capital chegou a atingir os 20 graus. Esse clima mais ameno é resultado da frente fria que atingiu o sul do Brasil nas últimas 24 horas. E essa massa de ar frio se espalhou pelo país, atingindo principalmente o sul do Amazonas. E ao que tudo indica, essa temperatura agradável deve permanecer em algumas cidades do interior do estado. A repórter Tamires Cler traz mais detalhes. Hoje a temperatura em Manaus amanheceu um pouco mais baixa do que de costume, mas nada comparado ao sul do estado, onde, por exemplo, em Irunepé chegou a 14 graus, quando a mínima normalmente é de 22. Mas isso é por conta de um fenômeno chamado friagem. Quem vai contar um pouco mais sobre esse assunto é Lucas Mendes, meteorologista do CIPAM. Lucas, o que é esse fenômeno? Está atingindo o estado todo? Olá, a friagem ela é decorrente de um avanço de uma massa de ar polar que se deslocou desde o Polo Sul, passou pela Argentina e nas regiões sul do país, chegando aqui até os setores mais ao norte aqui do país, ocasionando grandes declínios de temperatura aí desde o estado do Mato Grosso, Rondônia, Acre e sul do estado do Amazonas. Então esse avanço no sistema dessa massa de ar polar, normalmente ela tem um sentido sul-sudeste que acaba ocasionando aí um grande declínio nas temperaturas, pelo menos aí na casa aí, de 5 a 6 graus, foi o que ocorreu essa friagem, e pelo menos ela está caracterizada com um tempo de duração de no mínimo 3 a 4 dias. Então hoje o tempo aqui em Manaus teve alguma coisa relacionada com a friagem ou foi só o tempo? Não, em relação a Manaus, a temperatura mínima ela ficou dentro do esperado, em torno de 23 a 24 graus, e a questão foi que em Manaus a temperatura não oscilou muito, em grande parte ficou entre 24 a 25, devido à grande cobertura de nuvens e chuva que a gente teve no decorrer do dia. Mesmo assim, o tempo deve continuar mais ameno até sexta-feira? Exato, principalmente nos setores sul e sudoeste do estado, o tempo fica bastante ameno, né, com as temperaturas mínimas baixas e vão se elevar gradativamente durante o final de semana. Tá certo, muito obrigada. Tamires Cler para o Band Cidade.
E agora você confere como fica o tempo na capital e no interior para amanhã. A previsão para Manaus é de pancadas de chuvas de curta duração, que podem ser acompanhadas de trovoadas, mínima de 21 e máxima de 33 graus. Em Fonte Boa, o tempo fica igual da capital. São esperadas pancadas de chuvas, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Já em Tefé, variação de nebulosidade, períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens, mínima de 20 graus e máxima de 31. Começou nesta manhã a segunda edição dos Jogos Internos do Parque do Idoso. A competição, que segue até o dia 26 de julho, serve para a seletiva das Olimpíadas do Idoso, que vai ser disputada no mês de setembro. Cerca de 300 idosos, frequentadores do Parque Municipal do Idoso de Manaus, se inscreveram para participar das 20 modalidades esportivas dos Jogos Internos do Parque. Estou inscrito no boliche, tênis de mesa, voleibol e natação. Tudo que é de bom tem aqui, tudo, esporte, conversa com os amigos, a gente é muito amigo de todo mundo que vem para cá gosta, inclusive eu, né? Eu adorei aqui, adorei de coração. Durante a abertura oficial dos Jogos, os gerontoatletas desfilaram e cantaram o hino nacional brasileiro. Uma pira olímpica foi acesa para marcar o início da competição. Os esportes em disputa foram adaptados para a realidade física dos atletas da terceira idade. Alguns idosos aqui eles são tão ativos quanto qualquer adolescente, mas em geral os idosos eles têm que ter uma modalidade adaptada. Como corrida, que normalmente nas Olimpíadas são 100 metros, nós adaptamos para 50. Mas além de trabalhar a parte física, a autoestima e a socialização dos idosos são os mais belos frutos colhidos com a realização de atividades como esta. Através das Olimpíadas, desse espírito olímpico que nós propomos para eles, eles conseguem elevar mais o grau de qualidade de vida, promovendo um aumento do tônus muscular, promovendo uma atividade maior cerebral, o que faz com que previna doenças como Alzheimer, como depressão e outras. A competição segue até o dia 26 de julho, sexta-feira. Uma tarde dançante está programada para o encerramento dos Jogos. O importante é se manter ativo. E você vai ver a seguir no Band Cidade. A Arena da Amazônia vai receber aditivo financeiro para acelerar as obras do estádio. E ainda começou o Festival Amazonas de Jazz. Na noite de abertura do evento, muita música latina e também Vinícius de Moraes.